Bom, pessoal, continuando então, ó, faltou um pedacinho só da nossa aulinha de ciências, lá na página 16. Curiosidades sobre a nossa água. Se toda a água da Terra, doce, salgada e congelada, fosse dividida entre seus habitantes, cada pessoa teria direito a 8 piscinas olímpicas cheias. Mas se dividíssemos somente a água potável entre as mesmas pessoas, cada uma teria direito só a 5 litros de água. A quantidade de água no mundo é praticamente a mesma há milhares e milhares de anos. Mas o número de pessoas que vivem na Terra aumenta desenfreadamente a cada dia. Mais gente para a mesma quantidade de água, imaginem o problema. Se nada for feito em relação à água, especialistas preveem que haverá conflitos entre países por disputa de água, em um futuro não muito distante. O Brasil tem mais ou menos 13,7% de toda a água doce do planeta, sendo que 80% desse total está na bacia amazônica. De toda a água utilizada no mundo, 10% vai para o consumo humano, 20% é para o uso industrial, 70% é usado na agricultura. Se toda a água do mundo coubesse numa garrafa de 1 litro, apenas meia gotinha estaria disponível para beber. A Terra possui 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Para você entender um pouquinho melhor, 1 quilômetro cúbico tem 1 milhão de litros de água. Para não secarmos os recursos, deveríamos somente usar a água que é renovada pelas chuvas. A poluição representa alterações na qualidade da água, porém sem prejuízo à saúde. A contaminação representa alterações na qualidade da água, podendo ainda apresentar riscos seríssimos à nossa saúde. Portanto, água poluída não significa necessariamente água contaminada, mas água contaminada é certamente uma água poluída. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 80% dos casos de doença no mundo resultam da ingestão de água contaminada, com mais de 25 tipos diferentes de enfermidades. Então pensem bem. A água, gente, ela é um bem precioso que nós devemos cuidar com muito carinho e economizar, usar só o que é necessário, porque um dia essa mesma água poderá acabar. E se ela acabar, nós não vamos ter como sobreviver no planeta Terra. Vamos lá para a apostila nossa de geografia agora, lá na página 70. Nós vamos falar um pouquinho sobre a agropecuária. É um tema muito bonito, muito interessante, por quê? Porque nós moramos num país que é agropecuário. O Brasil é considerado o celeiro do mundo, por quê? Porque ele é o maior produtor de grãos, é um dos maiores exportadores de carne do mundo. Então vamos conhecer um pouquinho mais esse tema. Vamos lá. A importância da agricultura e da pecuária. A atividade que cultiva a terra e produz vegetais para o consumo dos seres humanos e de animais é a agricultura. A agricultura, ela é considerada uma arte, ou seja, é um processo desenvolvido, pesquisado, trabalhado por muita gente há muito tempo para se cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, fibras, energia e matéria-prima para a fabricação de roupas, construções, medicamentos, ferramentas, entre outras.
A atividade que se ocupa da criação e domesticação de animais para o consumo humano é a pecuária. Essas duas atividades, que necessitam de um espaço bem grande de terra para serem desenvolvidas, também produzem materiais que a indústria utiliza para transformar e fabricar novos e diferentes produtos com outras finalidades. Bom, vamos dar um exemplo bem fácil de ser entendido que está aqui na nossa região. A nossa região, ela é marcada pelas inúmeras plantações de cana. Tem canavial circundando Barra Bonita toda, tá? Bom, a cana, o que acontece? Ela é plantada no solo. Antes disso, esse solo tem que ser cultivado, adubado, tratado. Aí eles plantam a cana. Depois de plantada, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Eles vão estar colocando vitaminas nesse solo, eles vão estar cuidando do solo e vai produzir. A cana é cortada e levada para a indústria. Lá ela é transformada em açúcar e álcool. Depois que ela passou por todo esse processo de transformação, sobra o bagaço. Esse bagaço da cana, ele ainda vai produzir um líquido. Esse líquido é empregado na adubação dos canaviais. E por fim, sobra o bagaço mais seco. Esse resíduo de bagacinho mais seco, hoje é transformado em energia elétrica que abastece o prédio da usina todo, os equipamentos, a usina de forma praticamente geral. Como? Eu não sei explicar como, tá, gente? Mas eu sei que ele se transforma em gás e esse gás é usado na produção de energia. Então dá para se aproveitar tudo. Cada vez mais as pesquisas estão avançando e descobrindo outras maneiras de aproveitar o que nós temos na terra. Agricultura primitiva e criação de animais. Antes que as pessoas aprendessem a plantar, elas se alimentavam daquilo que colhiam da natureza. Como elas tinham que se mudar muitas vezes durante o ano, em busca de outros lugares onde houvesse comida, suas moradias eram sempre simples. Aprender a praticar agricultura e criar animais foi um grande avanço para a humanidade, pois eles puderam fixar moradias, ou seja, formar cidades, vilas, tá? Próximo aos locais onde havia condições de se plantar e criar animais. Para isso, as pessoas desenvolveram as primeiras técnicas de cultivo da terra e criação de animais, além de ferramentas para arar o campo, para prender os animais, cercar, para plantar, para abrir os buraquinhos para jogar sementes e plantar. Com o tempo, houve uma modernização do campo. No passado, não haviam ferramentas e máquinas agrícolas tão modernas quanto hoje em dia. E a agricultura era praticada por muitas pessoas trabalhando em todas as etapas do processo, desde a adubação da terra, a plantação da semente até a sua colheita. O tempo que eles usavam para isso era muito grande. Alguns empregavam bois e cavalos para puxar os arados mais pesados, tá? Para melhorar essa produção agrícola e aumentar o tempo, a ciência colaborou juntamente com o governo e grandes empresas, investindo muito dinheiro em pesquisas científicas, melhorando a produtividade, diminuindo o tempo do cultivo e possibilitando que algumas sementes fossem mais resistentes. As mudanças climáticas, as pragas, são as sementes transgênicas. Com o tempo, o gasto nas tarefas foi reduzido, aumentou bastante a produção. Com isso, a oferta de produtos, de sementes, de alimentos, de gado, ela também aumentou. Porém, muitos trabalhadores têm sido substituídos por máquinas.
o que leva ao desemprego e ao êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade. Nós vimos isso em Barra Bonita. Praticamente hoje não temos mais os boia-frias, que eram aquelas pessoas que iam plantar e colher a cana. Hoje, praticamente, o cultivo da cana, a colheita da cana é feito por máquinas. O uso do agrotóxico. O agrotóxico é um produto venenoso que é colocado nas plantas para matar algumas pragas e insetos. Porém, essa técnica apresenta grandes problemas, já que eles também fazem mal para a saúde das pessoas, sejam as que estão aplicando os produtos no campo ou aquelas que vão se alimentar desses alimentos contaminados do solo e, por fim, até da água, porque ele penetra no solo. Sabemos que a expansão da agricultura pode gerar problemas ambientais através das queimadas, da erosão, do desmatamento, poluição do solo, entre outros, o que gera preocupação com a forma como essa atividade vem sendo feita. No nosso país, a partir de 2019, com a autorização do governo brasileiro, a lei a respeito do controle do uso dos agrotóxicos nas lavouras, ela se tornou flexível, permitindo que produtores de terra, principalmente grandes agricultores, utilizassem uma quantia grande de agrotóxico, o que aumentou bastante o risco de doenças e a incidência de problemas gerais no campo e nas pessoas que trabalham lá. Gente, a usina da Barra, eles usam agrotóxico, tá? Mas uma outra coisa que eles desenvolveram foi um bigatinho que se transforma em mosquitinho, que eles jogam na cana e come o bichinho da cana que entrava dentro dela e fazia mal, matava a planta, tá? Isso é o quê? É um pesticida natural. Só que mesmo assim ainda usam agrotóxico, sim. Bom, vamos praticar um pouco. De acordo com o texto, em que a agricultura nos auxilia? Bom, a agricultura, ela ajuda a gente a conseguir alimentos. Ela também fornece matéria-prima para a produção de diversos produtos e objetos para o nosso dia a dia. Aponte os aspectos positivos e negativos dos investimentos na área da agricultura. Bom, positivo nós temos a modernização do processo de trabalho no campo. O uso de maquinário que diminuiu o tempo de cultivo e aumentou a produção. E negativo? Negativo, infelizmente, é o desemprego, o aumento cada vez mais de pessoas que foram mandadas embora do campo e tiveram que ou viver uma vida bem ruim ou procurar emprego nas cidades, porque não tinha, eles foram trocados por máquinas. Observem essa imagem a seguir. A pintura representa um tipo de agricultura mais simples ou mais moderna. É uma agricultura bem mais simples, bem rústica, tá? Por quê? Porque as pessoas colhiam com as mãos, tá? As pessoas iam arrancando a plantinha do solo uma a uma e colhendo elas dessa maneira. A agricultura moderna tem causado diversos impactos ambientais. Entre eles, nós podemos citar o quê? Gente, o que é impacto ambiental? A agricultura moderna, ela é ótima, ela precisa acontecer, mas ela tinha que ser avaliada melhor, cuidada melhor. Eles tinham que medir a quantidade que eles faziam e não devastar e explorar do jeito que tá. Então, quais são os problemas que ela tem feito? Aquecimento global, poluição do solo, queimadas e desmatamento. E também o efeito estufa. Então, eu marcaria todas. Observe o quadrinho a seguir. A pessoa tá na mesa e aí vem aquela figura horrorosa. Já viu o nosso cardápio especial de saladas? Então, por que ele tá falando isso? Porque hoje grande parte das verduras, elas
são detetizadas, elas são tratadas com agrotóxicos. Infelizmente, uma boa parte das verduras que a gente consome, elas estão nas hortas e passam por esse processo, sim. E isso é um veneno, pode levar a pessoa até a morte. Bom, vamos lá. Você sabe quais são os principais produtos agrícolas produzidos no nosso município? Nosso município, gente, é a cana-de-açúcar que predomina. É o que mais tem no nosso município, tá? Onde esses produtos podem ser vendidos? Eles são vendidos em postos de gasolina, eles são vendidos em supermercados, tá? Por quê? Porque da cana-de-açúcar é produzido o açúcar e o álcool. Quais tipos de trabalho são desenvolvidos nas áreas rurais próximas do nosso município? Bom, o trabalho da agropecuária. Por quê? Porque aqui na nossa região nós temos também um pouquinho pequeno, criação de gado, mas muita plantação. Vamos testar os conhecimentos. No Brasil, existe uma grande variedade de criação de animais. Descubra quais são elas. Avicultura é a criação de aves. Suinocultura, criação de porcos. Cunicultura, criação de coelhos. Apicultura, criação de abelhas. Piscicultura, criação de peixes. Bovinos, criação de bois. Suínos, criação de porcos. Ovinos, criação de ovelhas. Caprinos, criação de cabras. Equinos, criação de cavalos. Faça uma lista de todos os problemas decorrentes das atividades rurais feitas de forma inadequada que podem prejudicar o meio ambiente. Então, o que eu tenho? Eu tenho desmatamento, queimadas, que mais? Poluição ambiental, poluição do solo, aumento do efeito estufa, tá? Separe em 2 colunas as palavras abaixo de acordo com a situação que elas se aproximam. Bom, eu tenho cidade e campo. Vocês vão colocar na cidade tudo que eu tenho na cidade. Então, indústria, urbano, tá? E no campo, tudo que eu tenho no campo. No campo eu tenho a pecuária, o rural e etc. Façam tudo, caprichem, tá bom? Bom, agora nós vamos para a nossa aula de história.